Boa noite, meus irmãos. Shalom. Boa noite, irmãos. Shalom. Glória a Deus. Nós estamos felizes de estar aqui. Convido você a ficar de pé nessa hora. Nós vamos começar esse momento em adoração ao Senhor. Você que está nos assistindo aí pela sua casa, eu oro para que você seja cheio, para que você seja tocado por esses louvores e pela mensagem que será transmitida à sua vida aqui hoje. Eu oro para que esse ambiente seja cheio da glória de Deus. Eu oro para que esse ambiente seja um ambiente de cura, em nome de Jesus e no poder de Jesus. Eu invoco o sangue de Jesus sobre todos aqueles que estão enfermos nessa hora. E eu quero orar com você, você que está aqui nessa hora. Eu estou sentindo do Senhor de você estender as suas mãos para cá. E nós vamos orar por enfermos, nós vamos orar por cura. Ah, Senhor, nós só queremos seguir a Tua presença, e para onde ela nos direcionar, nós iremos, Pai. Senhor, nós começamos essa reunião em Seu nome, porque só o Senhor pode governar este lugar. Este lugar é Teu, Senhor. Nós Te convidamos, nós desejamos o Senhor aqui conosco. Nós oramos agora, Senhor, sobre enfermos. Você que está enfermo, coloque a sua mão. Senhor, nós oramos agora e invocamos o Teu sangue, Senhor, sobre toda enfermidade. Nós oramos para que caia por terra, Senhor, toda dor de cabeça, toda dor nos músculos, toda dor nos ossos, Pai. Eu oro para que caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos cura sobre os cansados, sobre os enfermos, Pai. Liberdade, Senhor, aos cativos e oprimidos, Pai. Senhor, eu oro, Pai, para que seja restabelecido, Senhor, toda a visão dos cegos, Pai, para que os coxos venham andar, Senhor. Eu oro, Senhor, na autoridade do Teu nome, Jesus. Senhor, nós queremos a Tua doce presença aqui conosco nessa hora. Venha, Senhor, neste culto com o Seu poder. Venha neste culto com a Tua glória, Senhor. Nós queremos nos prostrar a Ti, queremos nos render a Ti. Não há nada que nós queremos mais, não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais, Senhor. Meu desejo é estar no santo lugar e contemplar a beleza dos Teus olhos. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Se eu tivesse 1000 olhos, se eu tivesse 1000 olhos para Te ver, Senhor. Apenas 2 olhos são muito pouco para contemplar a Tua beleza. 2 olhos são muito pouco, Senhor. É muito pouco para quem Você é, para a eternidade, Senhor. Se eu tivesse 1000 olhos para Te ver. Se eu tivesse 1000 olhos para Te contemplar. Como os 4 seres viventes que têm olhos por dentro e por fora, Senhor. Nosso desejo é estar contigo na eternidade. A minha glória é Te adorar, a minha glória é me prostrar. Se os anciões não são as Suas coroas, se eles não se assentam no trono, aonde está o meu galardão? A minha glória é Te adorar. É contemplar, é me prostrar a Ti, ó Rei. A minha glória é Te adorar. A minha glória é me prostrar. A minha glória Te adorar, a minha glória é contemplar, a minha glória é me prostrar a Ti, ó Rei, a Ti, ó Rei. A minha glória, essa é a minha glória, Senhor. Essa é a nossa glória. Te contemplar, ó Rei, Te olhar, ó Rei, Te adorar, ó Rei.
essa é a nossa glória. Não, a minha glória não é ter um templo cheio de pessoas, não. A minha glória não é ter o melhor emprego. A minha glória não é ter o melhor carro, a melhor casa, não. Ela é te adorar. Ti, ó Rei. Um anseio dentro de mim, por isso viverei, por isso eu irei até o fim, e neste anseio vou mergulhar, me entregar só para te encontrar. Dentro de mim, por isso viverei, por isso eu irei até o fim. Este anseio vou mergulhar e entregar só para te encontrar. Para te encontrar, meu amado Jesus, eu quero te encontrar, eu quero te conhecer e a cada dia mais em ti permanecer. Eu quero cada dia mais em ti. A minha glória é te adorar, a minha glória é contemplar, a minha glória é me prostrar, a minha glória é te adorar, a minha glória é contemplar, a minha glória é me prostrar a ti, ó Rei. A minha glória é te adorar, a minha glória é contemplar, a minha glória é me prostrar a ti, ó Rei. A minha glória é te adorar, a minha glória é contemplar, a minha glória é me prostrar a ti, ó Rei, a ti, ó Rei. A minha glória é te adorar, a minha glória é contemplar, a minha glória é me prostrar a ti, ó Rei, a ti, ó Rei. Minha glória, a minha glória é te adorar, a minha glória é me prostrar a ti, ó Rei, a ti, ó Rei. A minha glória é te adorar, a minha glória é me prostrar a ti, ó Rei. A minha glória é te adorar, a minha glória é contemplar, a minha glória é me prostrar a ti, ó Rei. A ti, ó Rei.
seus olhos, vejo um fogo que incendeia. É o reflexo da noiva que pelo noivo anseia. Bem no fundo dos seus olhos, vejo um fogo que incendeia. É o reflexo que pelo noivo anseia. Bem no fundo dos seus olhos, vejo um fogo que incendeia. É o reflexo da noiva, pelo noivo anseia. Bem no fundo dos seus olhos, vejo um fogo que incendeia. É o reflexo da noiva, pelo noivo anseia. Vamos lá! Bem no fundo dos seus olhos, vejo um fogo que incendeia. A minha glória é te adorar. A minha glória é te mostrar. A ti, ó Rei, a ti, ó Rei. A minha glória é te adorar. A minha glória é te cantar. A minha glória é te cantar. A ti, ó Rei. A nossa glória, a ti, ó Rei, a ti, ó Rei. A ti, ó Rei. Essa é a nossa glória. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Toda honra e toda glória ao Senhor. Amém, Pastor Diogo. Glória a Deus, glória a Deus. Pode deixar lá embaixo. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Estamos nesse ambiente de glória, esse ambiente a qual o Senhor Ele entregou em nossas mãos. É um ambiente onde que nós precisamos saber lidar. É um ambiente que nós precisamos esses dias estar prontos, estar abertos a ouvir a voz de Deus. Esses são aqueles dias que nós precisamos estar com o nosso coração quebrantado. São aqueles dias que nós precisamos estar prontos para receber aquilo que o Senhor Ele está com tanta vontade de nos entregar. Eu sempre vou começar as mensagens falando sobre nós estamos dispostos, estamos abertos, sobre nós estamos prontos para receber, estamos atentos, estamos acordados, estamos vigiando, porque Deus Ele tem muito para poder fazer através de nós. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 21. Pode acender. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Sei que Deus Ele tem uma porção para derramar em nossos corações. Deus Ele já ativou algo já desde o começo do mês passado, e que precisamos apenas esses dias é estar disponíveis. O que precisamos esses dias é entender com clareza e estar com a nossa mente em paz em todas as decisões que nós formos tomar. Nós precisamos observar o que está acontecendo e estar pronto. Você precisa estar pronto. O tempo de você se preparar já passou. Você só precisa apenas se concentrar. Você precisa apenas parar e organizar tudo que você aprendeu até hoje.
A época de aprendizado, nós continuaremos esses dias aprendendo na prática. Nós não pararemos para nós aprendermos. Não. Porque na época de guerra, você tem que entender que o seu suor, quem derrama suor na época de treinamento, não derrama sangue na batalha. Então esses dias nós precisamos estar atentos. O Senhor já nos preparou. O Senhor já nos preparou. Aleluias. Romanos 12, 21, que diz assim: não deixe o mal te vencer, não seja vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Feche seus olhos. Isso é uma palavra bem breve, mas vindo do coração de Deus. Aleluias. Ora por você nesse momento. Ora por você nesse momento. Não ore pelo ambiente, não ore por pessoas, não ore nem por mim agora, ore por você. Você tem palavras para poder orar por você? Coloca a mão no teu coração e começa a ministrar sobre você. Às vezes nós oramos por tantas coisas, por tantas pessoas, mas por nós mesmos nós não temos forças para orar por nós. Como se as coisas só funcionassem com outras pessoas. Vai, ministra aí sobre a sua vida, com poder, com autoridade. Tudo tem que começar dentro de você. Tudo tem que começar dentro de você. Espírito Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu santo nome. Agora eu vou pedir que você ore por mim. Ah, meu Deus, eu peço, Pai, que o Senhor me dê sabedoria nesse momento, Senhor. Prepara o meu corpo, prepara a minha mente, Pai. Senhor, o Senhor ministrou essa semana, eu sei que foi especificamente para mim, mas eu sei que as pessoas que estão e que vão assistir, elas estão precisando da tua porção, Senhor. Ah, meu Deus, então eu peço que o Senhor me use nesse momento, Senhor, como uma ferramenta crucial, uma ferramenta que gere vidas, ó Pai, uma ferramenta que gere avivamento, que gere poder, que gere fogo. Meu Deus, eu peço que as pessoas nesse momento, ó Pai, elas possam ser reativadas, reavivadas, que essa palavra que entrar agora dentro dela, Pai, possa pegar nela e ativar uma força. Ah, todo espírito de medo eu ordeno que bata em retirada agora, todo espírito de escravidão, todo espírito que tem te travado, que tem parado o seu ministério, que tem parado a sua vida, todo espírito das trevas eu ordeno que seja neutralizado agora. Mas eu peço, meu Deus, que o Senhor derrame aqui, Pai, uma porção do seu espírito, uma porção da sua graça, uma porção do seu amor, Pai, para que eu possa alcançar as pessoas, Senhor. Oh, meu Deus, pega os meus vizinhos agora, Senhor. Mexe com eles como eles nunca foram mexidos antes. Mexe no espírito, no âmago deles, ó Pai. Ah, meu Deus, mexe no vizinho dessa pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo agora, Senhor. Cura ele, cura ela, Senhor. Ah, meu Deus, cura esse vizinho da casa da frente, do lado, da esquerda, atrás, Senhor. Libera a unção, libera a libertação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe aí. Checatura labra labas, remalabadabas. Diante da majestade de Jesus, e o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Amém. Ah, Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Podemos assentar. Eu pedi para deixar ali o tablet,
o púlpito embaixo, porque eu tenho convicção que o que Deus falou comigo essa semana foi para mim. E eu sei que se eu colocar ele aqui, eu vou começar a ler algumas coisas. Então vou pedir que o mesmo Espírito que ministrou para mim essa semana ministre na vida de vocês nesse momento. E ele me deu já esse texto, já no capítulo de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 21. E esse verso ele fala muito sobre os nossos direitos. Ele fala muito sobre o que está externo e o que está interno. Ele fala muito sobre nós podermos ter o direito de revidar. E como nós, muitas das vezes, nós queremos. Quantas das vezes nós somos abordados por uma ira interior que às vezes parece ser incontrolável. E a razão grita para nós que nós temos os nossos motivos, que nós temos as nossas razões, que a lei está ao nosso favor, que nós somos humanos, que nós não precisamos submeter a algumas coisas, e isso vai gerando em nós cada vez mais uma ira, uma força. E eu vim te falar nessa noite que se irar não é pecado. Como? A Bíblia diz que Jesus ele se irou. Ele se irou com o que aqueles religiosos da época estavam fazendo com o templo. A Bíblia nos ensina dizendo que ireis, mas não pequeis. Ou seja, o que nós precisamos esses dias é canalizar a nossa ira. Nós precisamos colocar um foco na nossa ira. Porque a ira que nós temos aqui dentro tem que ser contra o mal. A ira que nós temos aqui dentro tem que ser contra o reino das trevas. E a Bíblia nos ensina que a nossa briga não é contra a carne, não é contra homens. A nossa briga não é contra os nossos irmãos, não é contra as pessoas que se dizem ser nossos inimigos, porque crente não tem inimigo. Toma, receba, amém. A nossa briga não é contra os nossos pais, filhos, não é contra os nossos tios, não é contra os nossos cunhados, sogro, sogra, não. A nossa briga é contra os principados, são contra os demônios. São contra aqueles que pedem oportunidade na vida das pessoas. E às vezes as pessoas liberam e elas começam a ser agora dominadas por um espírito das trevas. Ou muitas das vezes algumas pessoas não são dominadas por espírito das trevas, mas são dominados pelas suas próprias naturezas caídas. São dominados pela sua própria natureza sem Adão, uma natureza ardilosa, uma natureza egoísta, uma natureza prepotente, uma natureza arrogante, uma natureza que diz que tem direitos. E o problema é que a nossa geração, ela fala muito sobre direitos, mas fala pouco sobre deveres. Porque o dever é aquilo que nós temos que fazer. E o cristão ele tem um dever. O cristão tem um dever natural de ter um relacionamento com Jesus. O cristão ele tem um dever natural de orar pelas pessoas. Ele tem um dever natural de ser alguém que estabelece a paz nos ambientes aonde que ele vive. Porque você é um proclamador da paz. Você é aquele que leva a paz. Você é aquele que chega no ambiente e não importa qual seja o ambiente, você chega com a luz do Espírito. Você chega totalmente com o olhar de Jesus. Ah, Espírito Santo, gera em nós, Pai amado, um espírito de apaziguadores, Senhor. Mas muitas das vezes, para que haja paz, nós precisamos levantar uma guerra. Toda guerra levantada, toda guerra sincera, a intenção dela é depois promover a paz. Porque a guerra é uma briga de poderes, mas para depois estabelecer uma paz para os mais fracos e necessitados. É isso que nós precisamos entender. Quando entramos no reino espiritual, nós começamos a brigar com o reino das trevas. Nós começamos a brigar com os demônios e muitas pessoas, elas acham que elas oram para poder ir para a batalha, mas não, a oração é uma batalha. A sua batalha começa quando você começa a se conectar com Deus em espírito.
Às vezes, muitas das vezes não vai dar para você ajoelhar, não vai dar para você estender a mão. Muitas das vezes não vai dar nem para você abrir a sua boca, dependendo do ambiente onde você está. Mas a oração em espírito, o povo da antiga já escutou muito isso. Ora em espírito aí, fulano de tal. Esses dias eu estava escutando, uns meses atrás eu estava escutando a pregação do pastor Hernani Santos. E ele estava falando sobre essa oração em espírito. Eu achei muito interessante. Minha mãe, ela sempre tem esse costume. Ora em espírito aí, fulano de tal está vindo furioso. E às vezes nós não compreendemos. E orar em espírito é quando você não abre a sua boca. É quando você está aqui, meu Deus, me protege, me guarda. Você está aqui só na sua mente, só contagiando com Deus. Sabe, às vezes quando você está na fila da lotérica, você está na fila do banco, ou às vezes quando você está dirigindo e você não está precisando falar nada, mas ali por dentro você está conectando com o Espírito. Ele começa a te revelar coisas, ele começa a trazer coisas à sua mente, ele começa a te trazer memórias, pessoas, e você tem que orar por essas pessoas. Entenda, às vezes quando você está do nada em um lugar e vem uma pessoa na sua mente, não sei porque eu lembrei de fulano, tem tanto tempo que eu não vejo ele. Se você é uma pessoa que está conectada com Deus, entenda que você tem que naquele momento levantar uma intercessão por aquela pessoa. Muitas das vezes Deus está livrando, Deus quer livrar aquela pessoa, e ela não está muito bem com Deus, e ela não escuta a Deus. Então Deus levanta os intercessores, Deus levanta aqueles que batalham. Daniel, ele pediu uma oração, ele pediu em oração a Deus, e quando Deus ele respondeu a oração, depois de algum tempo, a resposta de oração não tinha chegado ainda. Os principais, as potestades pegaram um anjo mensageiro, e o anjo mensageiro ele não luta, ele não guerreia. Daniel continuou orando. É por isso que você tem que prevalecer, você tem que permanecer em oração. Porque muitas das orações, eu gosto de falar isso, muitas das orações Deus ele responde com sim, outras com não, e muitas delas com espere. E outras Deus já respondeu, mas os principados, os demônios segura isso no ar. E você fala, Deus não quer me ouvir. É por isso que eu não oro. A Bíblia diz que Deus ele mandou o arcanjo Miguel para poder batalhar, para poder guerrear. O arcanjo Miguel chegou, resolveu a parada. O anjo desceu até Daniel e veio trazer a vitória para ele. Você tem que entender que tem coisas na sua vida que ela tem processo. Tem coisas, não todas as coisas têm processos. O problema é, como eu preguei semana passada, as pessoas não sabem lidar com os processos, não sabem lidar com as esperas. E a Bíblia fala no capítulo 16 de 1 Samuel sobre um homem chamado Davi. Vamos lá, a mensagem fluiu, a mensagem entrou, encaixou agora aqui. Davi, quando ele recebeu a unção sobre a cabeça dele, não quero falar sobre todas aquelas coisas, vou ser bem objetivo hoje sobre os processos e sobre você responder as coisas com o bem. Davi era um homem que segundo os estudiosos daquela época, segundo os estudiosos, eles dizem que Davi, por ser um bastardo, por ser alguém que não era filho da mãe dos irmãos dele, da mulher oficial de Jessé, ele era considerado um bastardo. Ele não podia se assentar na mesa juntamente com os seus irmãos para poder jantar, para poder almoçar. Ele tinha que comer na cozinha juntamente com os empregados. É por isso que Davi, ele cuidava das ovelhas, porque cuidar das ovelhas naquela época era algo vergonhoso para os irmãos. Davi, ele fazia o trabalho, vamos dizer, o trabalho escravo da família. Só que a mente de Davi não era de um escravo, mas era de alguém que recebeu uma promessa de Deus e estava esperando o tempo de Deus, o tempo preciso para ele entrar em função, para ele entrar em vigor com a autoridade que ele já tinha recebido. Ele já tinha autoridade e o poder dentro dele, mas ele não podia usá-la. Davi, ele recebeu a unção de rei, mas ele continuou cuidando das ovelhas. Você tem que entender
que o que você faz hoje ainda não é a sua função. É apenas um processo que você precisa fazer, isso com muito amor. É apenas um processo que você tem que fazer isso com muita dedicação. Se você é um operário hoje, dentro de uma fábrica, essa ainda talvez não seja a sua função, mas você tem que fazer isso lá, com todo amor, com todo cuidado. Se você hoje é um gari, essa ainda não é a sua função principal, mas você tem que fazer isso com todo carinho, com todo cuidado, com todo amor e dedicação. Sabe por quê? Quando você entende que Deus está com você, não é a função mais proeminente, não é a função com um grau mais elevado dentro do lugar que você trabalha que diz quem você é, mas é o jeito que você toca, é o jeito que você fala, é o jeito que você toca nas coisas, é o jeito que você fala com as pessoas, é o jeito que você recebe ordem, é o jeito que você quer que as coisas fluam e aconteça, porque você é alguém que estabelece a paz e sempre vence o mal com o bem. Quando você entende isso, você se torna uma pessoa que cria inimigos, mas cria também verdadeiros amigos. Sabe por quê? Quando você faz as coisas com cuidado, quando você faz as coisas com amor, quando você faz as coisas com dedicação, você agora cria um padrão. Você aumenta o nível do padrão. E as pessoas que estão com você, elas agora estão obrigadas a andar juntamente com você, e elas não conseguem entender como é que você faz essas coisas. E esse era um dos segredos de José. A Bíblia fala no capítulo 37 de Gênesis, que quando José ele nasceu, ele se tornou o filho preferido do pai dele, porque era o filho da velhice. Ou seja, era fruto de um milagre, era fruto do que Jacó não podia fazer. E a Bíblia diz que Deus começou a dar sonhos para José. Deus ele começou a dar sonhos para José. Em um desses sonhos, José via o pai, a mãe dele e todos os irmãos se prostrando para ele. Quando ele fala isso, a Bíblia diz que os irmãos dele ficaram enciumados. Eu já preguei muito que você deve guardar algumas coisas que você tem que fazer e não contar para ninguém. Mas hoje eu te digo, não tenha medo de falar os sonhos que Deus colocou no teu coração, porque se alguém se levantar contra, tudo vai cooperar no processo para Deus te levantar no tempo certo. Se José não tivesse passado por aquele processo, se José não tivesse passado por aquele processo, ele não tinha ido para o Egito. Ele não saberia como é que ele tinha que lidar com as coisas que estavam prestes a acontecer. A Bíblia diz que os irmãos de José levou José para poder matá-lo. Ele foi fazer um favor para o seu pai, ele foi fazer um favor para os seus irmãos, levando alimento para eles. Só quando chegou lá, os irmãos falaram: vem um sonhador. Muitas pessoas olham para você e dizem: aquele dali não vai ser ninguém, aquele dali nunca vai conseguir, aquele dali vai ser igual os pais, vai ser igual o avô, vai ser igual o tio, vai ser igual a não sei quem. Eles querem ter um padrão para te diminuir. Ou às vezes vão dizer: ele nunca irá ser igual aos pais dele, ele nunca irá, ele sempre vai querer algo. Mas entenda que a sua batalha não é contra eles. O que diferenciava em José era um olhar cheio de amor. O que diferenciava em Davi era um olhar cheio de amor. Porque ele não via como inimigo. Não. Eu entendo a mente de José nesse momento, a mente de Davi, se perguntando por que eles não estão entendendo o que está acontecendo. Eu acho que eu estou sendo mau comunicador. Porque alguém que é dominado pelo amor, alguém que é dominado pelo Espírito Santo, ele se torna alguém totalmente diferente, alguém totalmente diferenciado. Quando ninguém mais entende, às vezes nem ele mesmo entende, ele ainda continua confiando em Deus. E a Bíblia diz que quando tentaram matar José, um dos irmãos falou: ei, não, nós não podemos matar sangue do nosso sangue. O Espírito teve que vir
falar com Rubens ou foi com Judá? Ei, não mate o sangue do seu sangue. Fazia parte do processo. Fazia parte do processo. Você sabe quantas vezes Satanás tentou te matar? Você sabe quantas vezes Satanás tem falado ao seu ouvido para você tirar a sua vida, ou falado que você é alguém que não vai dar certo? Sabe quantos livramentos o Senhor Jesus já te deu? Sabe até quando o Senhor, e como o Senhor Ele tem te guardado ao longo de todo esse processo? Não é à toa, você não está vivo pela sorte, você não está vivo porque não chegou a sua hora ainda. Não é nada disso. Você está vivo porque você faz parte do processo de Deus. Você faz parte do processo de Deus. Por favor, entenda isso. Falaram, ei, que tal a gente ganhar umas moedas? A Bíblia diz que veio uma tropa dos ismaelitas. Tem coisas que você vai ter que passar. Não é Deus te castigando, nem Deus te humilhando. Não é isso, não. Ele humilha assim. Deus gosta de nos humilhar, porque os humilhados serão exaltados. Quando é do Pai que nos humilha, e quando nós nos humilhamos na presença do Pai. Sabe por que Ele às vezes nos humilha? Lá no livro de Deuteronômio diz que Ele nos humilha para saber o que é que está dentro do nosso coração. É num período de escassez, é num período de dificuldade, é num período de perca que nós nos revelamos. Sim. Bora ganhar um dinheiro, bora ganhar umas moedas. 20 moedas de prata aqui, eu pago em José. Naquela época, como era de costume, os homens olhavam os escravos, eles olhavam os dentes, olhavam a estrutura física. Não, esse é um bom escravo. Talvez naquele momento José não entendia. Talvez naquele momento José entrou em desespero. Eu vou morrer sendo escravo. Não, era apenas parte do processo. Era apenas parte do processo. Ele precisava passar como escravo para saber como era que o escravo vivia e como é que ele tinha que fazer depois, quando ele estivesse governando, para poder melhorar a vida dos escravos. Ele tinha que saber como é que ele ia ajudar aquele povo. Deus tinha que saber como é que ele ia lidar com aquele tempo. Mas a Bíblia diz algo muito forte sobre isso. A Bíblia fala assim: e Deus estava com José. Você reconhece hoje Deus estando com você? Porque Ele está com você todos os minutos e segundos. Independente da situação, independente do que você está sentindo, independente de como você está vendo, independente do que por onde você está andando ou passando, Deus está com você. Agora você precisa entender que Ele está com você e usar o poder que Ele está liberando por Ele estar com você, e começar a viver isso aí que Ele tem para você. As pessoas olhavam para José e via um escravo, mas José não era um escravo. José, ele era bisneto de Abraão, neto de Isaac e filho de Jacó. É esses homens que a oração nos ensina: ei, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Sim, era esse que era a geração dele. Era essa que eram os antepassados, os antecessores dele. Mas ele estava ali no período de escravo, mas ele não era escravo. Eu quero que você entenda que essa fase que você está passando hoje não determina o que Deus criou para quem você fosse. Não determina. É apenas um período, mas se você apenas reclamar e olhar a grama do vizinho, olhar o outro dando certo e parece que nada acontece com você, você se torna ingrato e não consegue passar para o próximo estágio. Mas a partir do momento que você muda a visão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. No dia que você falar: glória a Deus, eu sou escravo até aqui, o Senhor permitiu estar com vida. Então como é ser escravo? Ser escravo, o escravo faz isso. Eu vou ser o melhor escravo dentro da casa de Potifar. Eu vou ser o melhor escravo aqui dentro.
Potifar olhou e falou: epa, aquele cara, ele está no lugar de escravo, mas ele não tem uma mente de escravo. Eu vou pagar os estudos para ele. Fazia parte do processo. Fazia parte do processo. Ali José começou a receber instrução. José começou a receber agora ali um estudo diferenciado, para ele poder se tornar agora administrador dentro da casa de Potifar, ser o braço direito dentro da casa de Potifar. Parecia que Deus tinha rejeitado José. Parecia que aquele sonho que Deus tinha dado para José tinha se tornado uma fábula, uma utopia, algo que jamais iria acontecer. Como que um escravo iria se tornar alguém que os irmãos dele iriam se prostrar? Eu te digo algo, com a mente que você tem hoje, pela situação que você está vivendo hoje, você não consegue enxergar as coisas que Deus ele tem preparado para você. Talvez você ache que sua história, a melhor fase da sua história é agora, mas eu te digo que ainda é o começo de tudo. Talvez você está dizendo que o final da sua história é agora, mas eu te digo que ainda é o começo de tudo. Ainda é o começo de tudo. Não importa a sua idade, não importa o lugar onde você está residindo, nem a situação que você está passando. O que importa é o que Ele escreveu para você. O que importa é o que Ele escreveu para você. Mas enquanto você estiver ainda alguém que se vê como vítima da sociedade e da situação, jamais você irá orar com a autoridade de um profeta. Jamais você irá pregar com a autoridade de um pregador cheio do Espírito Santo. Jamais você irá ministrar cura como alguém que recebeu o dom da cura. Porque você precisa entender que foi Deus que encheu, colocou tudo isso dentro de você. E agora a mente de escravo não pode liberar cura para pessoas. A mente de escravo do mundo. Mas se você tiver uma mente de escravo de Cristo, você vai entender que o seu Senhor está louco para te passar de nível. Está louco para te colocar como amigo dele. Sim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. O problema é que no meio disso tudo que tem acontecido, as pessoas elas acertam uma coisa e erram em 9. Entenda, quando você acerta algo, quando você faz algo de bom no reino, quando Deus ele vem te abençoar e você perde, você está anulando as coisas boas que você faz. Então o pecado ele te neutraliza, o pecado paralisa. O pecado é como se você estivesse levantando uma parede de concreto aonde Jesus tinha aberto uma porta para você. Você está me entendendo o que eu estou lançando hoje aqui na sua vida? Davi, quando ele recebeu toda aquela carga, a unção de rei, Saul já tinha sido rejeitado, mas ele ainda era rei. Davi ainda estava à espera. A Bíblia diz que certo dia o pai dele chamou: ei Davi, eis-me aqui meu pai. Assim como José falou eis-me aqui, Davi também disse eis-me aqui. Deus está precisando de pessoas que digam eis-me aqui. Deus está precisando de pessoas disponíveis. Pessoas que Deus olha assim e diz: ei, você eu posso contar, você eu posso contar, você tem um coração cheio de amor, você está retribuindo o mal sempre com o bem. Porque tanta dificuldade de você ser essa pessoa? Porque você sempre fica preso, sempre nas mesmas coisas. Sempre você busca pelo seu direito e você destrói tudo. Tudo que você tinha entregado, tudo que você tinha feito para Deus. Volta a confiar em Deus, por favor. Volta a confiar em Jesus. Volta a confiar em Jesus. Os escravos não sabiam e nem conheciam Abraão, Isaque e Jacó, muito menos quem José se tornaria. Potifar não sabia o servo que ele tinha em casa, nem saberia o que o servo dele iria se tornar. Você não sabe as pessoas que você divide hoje, o ambiente que você trabalha. Você não sabe com quem você hoje divide o ambiente de uma igreja. Você não sabe. E as pessoas também não sabem com quem elas estão lidando nos ambientes.
Ah, se as pessoas soubessem que Daniel iria se tornar o presidente do Brasil. Ah, se as pessoas soubessem que o Andrew iria se tornar alguém que impactaria toda a geração que ele passou através da voz dele. Ah, se o povo de Nazaré soubesse quem era Jesus. O problema é que você enxerga valores, ainda você enxerga com o olhar humano. Está na hora de você enxergar as coisas com o olhar de Deus. Sabe, você, quando você ajuda um morador de rua, você não sabe quem é que você está ajudando. O problema é que você acha que ele vai morrer sendo morador de rua. Quando você ajuda uma criança na rua que está precisando de algo, você acha que aquela criança vai ser sempre o filho de não sei quem, mas você não sabe quem vai ser aquela criança. Você não tem ideia como você vai poder mudar a história daquela criança apenas com um gesto de amor. Apenas não porque você é alguém bonzinho, não. É porque você está tendo a oportunidade. Dê oportunidades que as pessoas não te deram. Abre portas que pessoas fecharam para você, mas hoje você tem a oportunidade de abrir porta para alguém. Estenda a mão para quem nunca estendeu, ou porque ninguém nunca estendeu. Não fique com a sua mão guardada no bolso, mas pegue a sua mão, estenda para alguém. Pegue alguém que está longe, puxe para perto, abrace-a. Mostre a importância das pessoas que estão à sua volta, porque você não sabe quem é que está dividindo o ambiente com você. Deus, Ele não vê como o homem vê. Deus, quando Ele olha para você, Ele enxerga a história que Ele escreveu. Ele diz assim: vai dar certo, a ficha dele vai cair. Ele vai começar a confiar em mim. Ele vai começar a acreditar em mim. Ele vai começar a entenda isso. Entenda. A nossa geração se tornou escrava de dinheiro, se tornou escrava de valores. Olha aí para a pessoa, olha para o tênis dela e olha, ele é cara assim. Olha o modelo do carro, olha isso, olha aquilo, olha onde que é a casa que ele mora. E começa a gostar de pessoas devido àquilo que elas têm. E quando elas conseguem dinheiro, elas retêm para elas, querem se tornar aquelas pessoas que ela acha que a sociedade valoriza. E se torna tão vazia quanto as outras pessoas. Mas eu acredito em uma geração que não vai ficar presa em valores. Eu acredito em uma geração que não vai ficar preso à última cédula que tem na carteira, ou toda a quantidade que tem no banco. Não, ela não vai ser parada por dinheiro, ela não vai ser parada por pessoas, ela não vai ser parada por demônios. A única coisa que irá parar ela é Deus. Quando fala para, segura. Você está muito exposto, venha para o secreto. No momento que você estiver pronto no secreto, Ele vai dizer: sai do secreto agora, que você não vai se perder quando você se expor. Você não vai se perder quando você se expor. Davi, eu arrumei um problemão para Israel. Está lá no Vale de Socó. É um gigante de 3 metros de altura. Ninguém daqueles homens, eu conheço todo mundo, Davi, nenhum deles irá se levantar. Mas Davi, eu coloquei algo em você. Na verdade, isso que eu coloquei em Davi, eu coloquei em todos, mas só você não está conseguindo enxergar, Davi. A Bíblia diz que o pai de Davi pegou Davi, levou ele, mandou ele levar suprimento, levar mantimentos para os seus irmãos que estavam na guerra, Eliabe, Abinadab e Samar. Quando ele chegou lá, a Bíblia diz que tinha um gigante que gritava. Durante 40 dias ele saía gritando pela manhã e pela tarde: há alguém aqui que possa apresentar o Deus de Israel? Venha, se vocês me vencerem, nós, os filisteus, seremos escravos. Mas se vocês perderem, vocês serão escravos. Eles olhavam para a capacidade dele. Abinadab, que tinha um porte de guerreiro, e ele tinha medo, porque ele sabia que ele não tinha capacidade.
A situação que você está passando hoje, enquanto você continuar olhando com os seus olhos, você sempre vai ver que não há possibilidade de você vencer ou chegar no lugar que Deus preparou para você chegar. Mas a partir do momento que você tirar os olhos daquilo que é visível, a partir do momento que você tirar os olhos daquilo que é humano e colocar e começar a enxergar com os olhos de Deus, você vai dizer: BC, essa situação vence muito fácil. Porque Davi já estava cheio do Espírito Santo de Deus. Quando Davi ouviu aquilo, Davi falou: não, mas espera aí, é oportunidade, a vida é feita de oportunidade. Deus está me dando uma oportunidade. Eu sou o rei de Israel, vocês não sabem ainda, mas eu tenho autoridade e o poder de rei. O que é que o rei vai dar para quem vencer? O rei vai isentar todos os impostos e o cara ainda vai casar com a filha dele. Opa, isso vai ficar mais próximo do meu reinado, porque Deus me disse um dia que eu seria rei. Ele já me deu essa unção. O céu e o inferno me reconhecem como rei. Quem é o rei é Saul, mas a autoridade está comigo. Você tem que entender que naquela empresa a autoridade está com você. Você tem que entender que dentro do seu lar a autoridade está com você. Você tem que entender que dentro da sua rua a autoridade está com você. Você tem que entender que no seu bairro a autoridade está com você. Você tem que entender que na sua cidade a autoridade está com você. No seu estado a autoridade está com você. Mas o problema é que você quer retribuir o mal com o mal. Você está sendo vencido pelo mal quando você começa a se igualar com o mal. Mas a partir do momento que você começar a derramar amor, você vai vencer o mal. Você vai começar a desconstruir as obras das trevas. Você vai entender. Quanto tempo eu tenho pregado contra o pecado aqui nessa igreja? E eu vou continuar pregando. Mas eu te pergunto, o que é que isso tem mudado na tua vida? Ai meu Deus, eu preciso mudar. Essa pregação de hoje foi muito forte. Eu apanhei. Só palavra. Chega! Toda vez cai, para na mesma coisa, vai. Como não? A mente de Davi não era de um escravo do pecado. É por isso que ele não temeu o gigante que estava na frente dele. Ele disse: ei, eu vou lutar contra esse gigante. Olharam para Davi, baixinho comparado a todos os outros soldados. Esse cara quer se aparecer. Esse cara quer se aparecer. Não, Davi era alguém que estava prostrado todos os dias aos pés de Jesus. Era alguém que todo dia estava clamando por Deus. Era alguém de intimidade, era alguém de comunhão. Era alguém cheio do Espírito Santo. Ele tinha convicção do que ele foi chamado para ser. Ele cuidava de ovelha, mas ele não era apenas um pastor. Ele era o rei de Israel. Davi, quando ele viu aquela situação, o irmão dele chegou. Sempre entenda isso. Quando você tentar se levantar, Satanás ele vai usar qualquer um, inclusive pastores, inclusive pessoas que dizem ser profetas, inclusive as pessoas mais próximas. Satanás ele vai querer usar para poder te parar. O irmão de Davi chega e fala: ei, seu exibido, eu sabia que você veio aqui só assistir a guerra. Eu sabia que você veio aqui só querer se mostrar. Mas você é sempre assim, esse cara. Você não reconhece quem você é, Davi? Você não entendeu que você é o perdedor da família? Você é a nossa vergonha? Davi estava bem resolvido com quem ele era e com Deus. Davi não parou em Eliabe. Davi só: licença aí que eu vou falar com o rei. Vou falar com o rei. Rei, é eu que vou derrubar o gigante. O rei olhou assim: ô meu filho, boa intenção não é o suficiente. Olha aquele gigante, é um homem velho de guerra. Você é apenas um menino. Davi, já matei urso, já matei leão. Você já matou quem mesmo, Saul? A autoridade que saiu da boca de Davi
fez com que Saul entendesse que ele não podia parar, Davi. Você não pode ser parado. Você não pode ser parado por desmotivadores. Você não pode ser parado porque você está em um lugar ainda escuro, porque você ainda está em um lugar onde que as pessoas não sabem quem você é. O que você tem que entender é o que Deus falou no seu coração, e você tem que colocar isso aí para fora. A terra está gemendo e sofrendo, esperando que você entenda e que você receba aquilo que o Senhor colocou, e você saia para lutar, para guerrear. Você vai perder pessoas, você vai perder lugares, você vai ser mal compreendido, você vai ser rejeitado, você vai ser esquecido. Mas você tem que seguir, você tem que prosseguir, você tem que avançar. Você tem que avançar, você tem que ir. Vai! O mundo, quando entender e conhecer a sua coragem, vai querer te encher de paliativos, vai querer te encher de coisas. Saul, vendo aquela coragem, falou: não, pega a minha armadura, pega a minha espada de Grayskull, pega a minha espada, dá para Davi. Davi, quando colocou, ficou pesado. Não deixa o mundo colocar nada sobre você. Não deixa o mundo colocar um jugo sobre você. Não deixa o mundo dizer que o seu sucesso está no que ele vai fazer com você. Por favor, tem muitas pessoas se perdendo. Elas começam a louvar, elas começam a pregar, aí não é reconhecido. Então vou fazer para o mundo. O mundo diz: eu vou te dar algo, eu vou te dar vestes, mas você já tem uma armadura do céu. Sim, essa armadura que você vence as potestades dos principados. Se você colocar outra armadura por cima, você não vai andar, ou você vai ter que tirar aquilo que o Deus colocou em você. Não se perca, não pare, não olhe, não veja. Fixe os seus olhos em Jesus, só em Jesus. Coloque seus olhos em Jesus e vai. Quando as pessoas não estão conseguindo, elas estão começando aos poucos a migrar para o mundo. Não, vamos cantar uma musiquinha aqui com um cantor famoso, e aí começa a cantar uma música. Não, mas a música é gospel. Eu não consigo imaginar Elias cantando músicas com os adoradores de Baal. Não, era guerra. Ei, o Deus que eu sirvo é diferente do Deus que você serve. Eu não posso me misturar a vocês. Não posso, jamais eu não posso me perder. Eu tenho uma identidade. Não, é só uma palavrinha coach. Não, você não é coach, não. Você tem que ser cheio do Espírito. Você foi chamado para transformar pessoas. Você foi chamado para abrir a sua boca e profetizar, e pessoas serem libertas, pessoas serem curadas, pessoas se levantarem, pessoas que não acreditavam mais nelas, a partir de hoje começar a acreditar, porque você orou, porque você fez parte da história dela. É isso, é assim que acontece, é assim que funciona. Você começa a movimentar. Quando você traz o movimento do céu para a terra começa a se movimentar na mesma frequência que a sua, e aí começa a gerar um avivamento, começa a gerar transformação. Deus não perdeu o poder, Deus não está perdido em meio à pandemia. Não, os templos estão fechados, estão comendo as pessoas, mas ainda Deus continua sendo Deus, derramando poder, derramando muito poder, muita autoridade. Só que você tem que acreditar em tudo de Deus. Acreditar nos tempos difíceis, no tempo fácil, no tempo normal e nos tempos de morte. Sim. Só porque Lázaro acreditava em Jesus, mesmo que ele estava morto, ele sabia que ele ia ressuscitar. Eu não sei aonde que Lázaro estava, mas ele sabia que Jesus estava distante, por isso que ainda ele estava morto. Ele só esperava Jesus chegar. Nem Marta, nem Maria não entendeu que Jesus estava chegando para trazer vida. Quando você entende que Jesus está chegando para gerar vida, você sabe que é só um tempo, até o tempo de morte. Sim, é um tempo que parece que está anulado, paralisado. Aí quando Jesus ele chega, remove a pedra, vai feder, vai incomodar pessoas, não importa. Eu quero um milagre aqui hoje. Eu quero milagres aqui hoje. Morto vai ter que ressuscitar. Sim. Quando rolar aquela pedra, aquele fedor, aquele povo aquelas pessoas que estavam fingindo um choro pararam naquela hora. Marta e Maria escandalizadas, olhando assim, falando: Jesus enlouqueceu, ficou doido, não devia ter falado aquilo.
De repente ele grita: Lázaro, vem para fora. Eu imagino, as carpideiras começou a rir, um outro começou a rir. Cara doido. De repente sai Lázaro todo atado. Lázaro sai, quando ele sai, só os olhos para fora. Aí Jesus falou: faz a sua função aí, desata ele, tira aí. Tem que ter pessoas próximas para poder desatar. Tem que ter pessoas próximas para poder fazer parte do milagre, nem que seja só desatando. Tem pessoas que estavam mortas e reviveram, mas não tem ninguém para poder desatar elas. Essa é a nossa função como igreja. Essa é a nossa função como corpo. É ajudar. Não ser vencido pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Davi, quando ele viu aquela situação, ele saiu sem escudo, sem nada. Eu imagino aquela roupinha daqueles desenhos lá, só aquela partezinha parecendo aquelas roupas dos Flintstones lá, com seu estilingue, sua baladeira, sua funda. Saul não, Golias ele vinha, mas tinha um soldado na frente dele ainda, carregando a haste dele, a arma dele. Aquele cara de mais de 0,5 tonelada vindo com toda a sua roupa, toda a sua preparação. Não vou entrar nisso agora. Quando Davi ele lança, o gigante nem viu de onde, não conseguiu nem anotar a placa. Caiu ao chão. Davi pega a espada e tem que ser trabalho completo. Agora não é mais o cuidador de ovelhas, agora é o guerreiro levantado por Deus para dizer que o meu Deus, ele faz assim com os inimigos. Ele pega a espada e separa a cabeça do corpo, levanta. Quando aquela multidão vê, o movimento do céu chegou. Eles pegaram força e correram atrás dos filisteus. Só via filisteu entrando em caverna, correndo para um lado, entrando para outro, e os caras gritando. Você sabe o que é que você vai fazer? O escondido que lá estava atrás das malhadas, carregando mantimento para 3 homens e um presente para o rei. Ele trouxe a vitória que o povo de Israel precisava. Quando você entender a sua identidade e saber o que é que Deus ele quer fazer através de você, você vai começar a correr para a batalha e dizer: chegou a minha vez, porque Deus já me preparou. Davi não teve o treinamento que os irmãos dele teve na guerra, não. O treinamento dele foi de Deus, foi com Deus. Quando ele ajoelhava, quando as lágrimas desciam, Deus falava: é assim que usa a espada. Quando ele ajoelhava, ele chorava, Deus falava: não, a força no braço vem assim. É assim que acontece, é assim que as coisas irão acontecer. Não seja vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Quando José achou que ele estava governando tudo dentro da casa de Potifar. Temos hora ainda? Não. Quando ele achou que ele estava governando tudo na casa de Potifar, a atrevida, cheia de pombagira, 7 saias, tenta atacar ele. Para nós resumirmos a história, ele é mandado para dentro de uma prisão. Quando chegou dentro da prisão, olhavam para ele. O escravo chegou, e chegou ainda sendo preso, mas a mente dele não era de um escravo, nem de alguém que estava preso. Ele chegou fazendo o melhor. Logo ele pegou a chave da prisão, passou todo o processo. A Bíblia diz que chegou num determinado tempo, porque ele tinha intimidade com Deus, ele conseguia revelar os sonhos. No tempo preciso, o Faraó mandou chamá-lo. Resumindo a história, quando ele começou a revelar o sonho, quando ele começou a falar: você é um escravo, você estava preso, como é isso mesmo? Você é filho de quem? Eu sou filho de Jacó, eu sou filho de Abraão, eu sou neto de Isaac, sou filho de Abraão. Abraão era dono assim. Começa a contar as histórias, começa a falar do Deus de Abraão para Faraó. Faraó fica apaixonado pelo Deus de José.
Cara, a autoridade é sua aqui. Faz como você quiser. Que esse Deus que você serve, Ele é muito doido. Eu não sei porque Ele permitiu você ser escravo, e não sei como Ele não está me castigando, mas eu sei de uma coisa, que tudo fazia parte de um processo, José. Eu te digo nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, não sei a hora que você vai estar assistindo isso, tudo isso que você está passando faz parte de um processo. Tenha a mente e a identidade de filho de Deus. Quando José teve a oportunidade de matar os irmãos, de fazer o mesmo, de colocar eles como os escravos, ele não foi vencido pelo mal, mas ele fez ao contrário, ele venceu o mal com o bem. Ele ajudou os irmãos, ele ajudou a família todos para morar e estar ali juntamente com ele. Quando Davi se tornou rei de Israel, ele não mandou matar os irmãos dele, não, mas ele venceu o mal com o bem. Eu quero orar por você. Curve a sua fronte onde você está. Ah, meu Deus, queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos te engrandecer, Senhor. Obrigado por todas as fases que o Senhor está permitindo nós passarmos, Senhor. Nós acreditamos, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós sabemos que o Senhor colocou em nós um DNA de vencedor, Pai, e tudo isso não passa de um processo. Pai, nós estamos preparando a Tua volta. Não deixe as pessoas pararem de acreditar em Ti, não deixe elas desmorecer. Não deixe o vírus revelar quem elas são, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Shalom para todos. Justiça e bondade.